Levítico 11, 43. Se você achou, vamos ficar de pé. Convide o irmão, se vê alguém sem Bíblia, convide para ler com você a palavra de Deus, que diz assim: não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arraste sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Até aqui. Senhor nosso Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou Moisés para escrever essas palavras, esteja conosco, para que nós possamos fazer um entendimento, uma reflexão a respeito dos nossos dias, daquilo que verdadeiramente pode nos contaminar e das coisas que nós devemos nos afastar e evitar, para que sejamos, como diz a tua palavra, santos e irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual tu queres que nós resplandeçamos como luzeiros. E todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Eu comecei com esse texto, queridos, porque a gente vai ter que dar uma passeada pela Bíblia hoje, e para você ter um entendimento assim mais amplo do que nós queremos falar. Porque muitas vezes a gente começa lá no Novo Testamento e a gente não tem o entendimento do que Deus fez no seu todo. A palavra de Deus fala sobre vários tipos de contaminação, mas eles são divididos em dois grupos praticamente distintos, né? Eu estou falando a nível de Antigo Testamento. As contaminações cerimoniais, que eram mais ligadas às coisas físicas, né? E as contaminações morais e espirituais. Aqui no caso está falando sobre contaminação cerimonial. No Antigo Testamento, quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, esse povo vivia sob condições muito precárias de higiene e de saúde, né? Por quê? Não existia água encanada, não existia esgoto, né, como a gente conhece hoje, para evitar que se houvesse contaminações e com isso pessoas morressem. Mas Deus fez uma promessa àquele povo, que ele seria um povo muito fecundo, seria um povo que se multiplicaria muito, seria um povo diferente de todas as nações da terra. Então, feita essa promessa, Deus fez uma série de recomendações que eles não entendiam, achavam até que aquilo era assim, um cerimonial, por isso fala que eram contaminações cerimoniais, né? Mas Deus estava poupando aquele povo, o povo de Israel, de ter enfermidades no seu corpo físico, né? Então aqui, por exemplo, está falando sobre animais que se deve e não deve comer. Em Números 19, versículo 14, eu vou falar agora, presta atenção, não abra. Isso vai ficar gravado, como ficou hoje de manhã. Se você quiser comprar, depois você em casa pega, dá um pause, né, e vai ler os textos. Número 19, 14. Se um judeu entrasse numa tenda onde ali houvesse um morto, ele estaria imundo por 7 dias, porque teve um contato com um cadáver, né? Queridos, no deserto, lugar quente demais, os cadáveres entravam em decomposição com uma rapidez enorme, sem falar, né, que não havia os remédios, antibióticos que hoje se toma. Às vezes a pessoa tem até uma conservação maior do corpo por causa disso, mas naquela época não tinha nada disso. Então, para que não houvesse uma contaminação de algum tipo de bactéria, né, por estar em contato com o cadáver, eles se separavam por 7 dias, nos quais eles procuravam se lavar, se banhar, para evitar que isso causasse um mal de saúde. Se um judeu tocasse num sepulcro, estaria contaminado por 7 dias. Número 19, versículo 16. Se um judeu
encontrasse um vaso com alimentação ou sem alimentação, que ele estivesse aberto, sem tampa, né? Esse vaso seria considerado impuro ou impróprio para o uso, mas ia jogar fora? Não, ele teria que ser lavado, ele teria que ser preparado para que dele pudesse ser feito uso e colocado ali algum tipo de alimento, né? Em Levítico 5:2 diz que se um judeu tocasse num animal morto, também ele estaria contaminado por 7 dias. Em Levítico 11:8 diz que se ele comesse carne consideradas imundas, como a carne suína, a carne de porco, né, ele também teria que passar por um processo de descontaminação. Se um judeu fosse acometido de lepra, ele seria considerado imundo, separado do convívio da sua família, porque nós sabemos que a lepra é uma enfermidade contagiosa. Isso está em Levítico 13, de 3 e 11, versículo 3 e 11. Levítico 15, de 2 a 6, todos que tivessem algum tipo de sangramento ou de secreção, né, deveriam se separar, era considerado imundo. A mulher naquele dia da sua menstruação, nos dias da sua menstruação, se separava do esposo naqueles dias para não haver algum tipo de contaminação. Ou seja, tudo isso a gente sabe que essa imundícia, que essa impureza estava relativa às coisas da carne. Hoje nós entendemos, eles não entendiam, que na verdade Deus os estava protegendo de enfermidades na carne. Eles não entendiam muito bem isso, porque não tinham conhecimento de saúde, de medicina, que se tem hoje. Mas devido a essas orientações que Deus deu, o povo de Israel não era pego ali por uma epidemia que podia ceifar, né, quase todos. Imagina, num lugar de pouca água, num lugar onde tinha muita gente aglomerada. O povo andou 40 anos pelo deserto, ficou acampado ali no deserto durante um bom tempo, mantido por uma situação de milagre de Deus, né? Com a alimentação que caía do céu, maná, com a água que brotava de uma rocha de forma inexplicável. Mas você imagina mais de 2 milhões de pessoas com aquela água, né? Então era um negócio difícil. Então, se não houvesse essas orientações, eles poderiam contaminar-se e morrer, né? Sem falar que não existiam os antibióticos, que se houvesse uma infecção, né, bacteriana, uma situação dessa, eles não tinham acesso a esse tipo de medicação e de tecnologia que se há hoje na área de medicina. Então nós entendemos toda essa orientação que Deus deu ao povo de Israel, e deu também orientações a respeito de coisas morais e espirituais para eles não se contaminarem, como por exemplo, que eles não seguissem os padrões de comportamento dos povos vizinhos, que eram povos pagãos, politeístas, adoravam a vários deuses, adoravam a imagens, adoravam a ídolos. Então Deus pediu que eles se separassem. E agora já na área espiritual, Levítico 18:24. Não vamos ler, queridos, nós vamos ler outros textos hoje. Levítico 19:31, por consultar feiticeiros, né? Um homem ou uma mulher de Israel que consultasse feiticeiro seria considerado impuro. E em alguns casos, determinados tipos de comportamento nessa área espiritual determinavam que esse homem ou essa mulher de Israel seria banido do meio do povo de Israel. Levítico 20, versículo 3, por sacrificar os seus próprios filhos a ídolos como Moloque, né, que os povos vizinhos faziam isso, eles seriam considerados impuros, né, e seriam banidos do meio do povo de Israel. Ezequiel 20, versículo 17 e 18, por fabricar e servir a ídolos, adorar a ídolos. Isaías 59:3, pelo derramar de sangue, ou seja, sangue inocente, né? Não está falando aqui de guerras, que o povo de Israel tinha que muitas vezes sair para a guerra para defender a sua família, o seu território, mas está falando sobre aquele derramamento de sangue. Teve uma demanda lá com alguém, vai lá e derrama o sangue do seu próprio irmão, né? Então isso aí trazia imundícia sobre a vida daquele que o fizesse. Hoje, queridos, e aonde eu quero começar para vocês entenderem o padrão de Deus no Antigo Testamento, o padrão de Deus no Novo Testamento, nós precisamos ajustar o nosso conceito de contaminação, sobre contaminação, segundo o que nos diz o Novo Testamento. A palavra de Deus, você sabe que o que aconteceu lá no Antigo Testamento era uma figura daquilo que Deus estaria fazendo no Novo. No Antigo Testamento, coisas materiais, físicas; no Novo Testamento, coisas espirituais,
que lá atrás o que aconteceu com Israel é figura do que Deus quer fazer hoje nas nossas vidas. O Senhor nos dá um novo conceito a partir da experiência que foi vivida pelo apóstolo Pedro, tá? Atos capítulo 10. Essa mensagem, queridos, é uma mensagem tremendamente esclarecedora sobre algumas coisas que hoje nós devemos evitar. É Atos capítulo 10, versículo 9. Atos 10, 9. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, que era meio-dia, contando a partir de 6 horas da manhã, a fim de orar. Estando com fome, o que é normal, que é meio-dia, né? Panela no fogo, barriga vazia, né? Começa a roncar. Estando ele com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou seja, ele teve uma visão. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, começa a haver aqui uma quebra de paradigma entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus está descendo à presença de Pedro animais que antes eram considerados imundos, que o judeu não comia de jeito nenhum, e diz para ele: levanta, mata e come. Ele disse: não, Senhor, nunca comi coisa imunda, impura, não vou fazer isso. E Deus falou: aquilo que eu considerar, Pedro, aquilo que eu purificar, Pedro, não considere você imundo. E 3 vezes isso aconteceu, até que o lençol subiu e não desceu mais, e Pedro ficou com aquela visão. Alguns dias depois ele foi convidado para ir na casa de Cornélio, um centurião romano, que lhe pediu que fosse pregar a palavra a um grupo que ele tinha lá reunido na sua casa. Pedro foi, levou consigo alguns irmãos judeus, e foi lá falar do evangelho do Senhor Jesus no meio dos gentios, no meio dos romanos, politeístas, adoradores de vários deuses, né? No meio da mensagem, Pedro pegando a palavra, evangelizando, falando sobre o ministério de Jesus, a salvação através do sangue de Cristo. O que aconteceu? Foram batizados no Espírito Santo. Romanos, batizados, cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Os que estavam com Pedro arregalaram 2 olhos, mas meu Deus, como é que pode? Nós entendemos isso na vida dos judeus. Isso aconteceu conosco alguns dias atrás, quando estávamos reunidos no cenáculo, e a promessa se cumpriu, desceu sobre nós o Espírito Santo, mas esses são romanos. Aí Pedro lembrou-se da visão, e ele disse aos seus amigos, irmãos que estavam com ele: podemos negar as águas do batismo a esses que, assim como nós, foram batizados no Espírito Santo? Aí ele lembrou: Pedro, aquilo que eu purificar, Pedro, não considere você imundo. E a partir dessa experiência, algumas coisas começaram a se descortinar. O evangelho começou a ser pregado também aos gentios, não somente aos judeus, porque o evangelho veio dos judeus, mas ele veio para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. O Senhor usa o apóstolo Paulo para nos dar também novos conceitos sobre impureza alimentar, em Romanos capítulo 14, versículo 13. Está em Atos? Vá algumas páginas à frente e vá a Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, 13 diz assim. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, disse Paulo, que nenhuma coisa é de si mesma impura, a salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Se por causa de comida o teu irmão se entristece,
já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, cuidado quando você vai comer alguma coisa, beber alguma coisa, que vai criar escândalo na vida de um outro. Ele diz aqui, não seja, pois, vituperado. Essa palavra é terrível, né? Não seja, pois, censurado o vosso bem. Ou seja, cuidado com aquilo que você considera certo e que pode atingir a vida de outras pessoas, naquilo que você fala, naquilo que você come, naquilo que você veste, naquilo que você demonstra no seu interior. Cuidado para você não pegar um negócio que não tem nada a ver, como diz todo mundo, né? E você ferir as pessoas que estão ao seu lado. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Ou seja, Paulo está dizendo agora, o que importa não é o que você come, o importa é como você come. Não importa que é o que você faz, mas é como você faz e quem você atinge. Se você está edificando pessoas ou se você está destruindo pessoas. Isso é que importa. Não, mas eu estou na minha justiça, eu estou certo, que tem mal eu fazer isso, não tem nada de mal. Paulo diz no outro texto, se você comer carne escandaliza o teu irmão, não coma. Ou seja, não é pelo que é lícito, mas é pelo que convém e não convém fazer para abençoar a vida do outro. Ou seja, Paulo aqui está lançando um novo conceito sobre contaminação. E Jesus também lança um novo conceito. E introduz um novo conceito quando ele fala em Mateus capítulo 15, versículo 10. Mateus, primeiro dos evangelhos, capítulo 15, Mateus capítulo 15, verso 10. Mateus 15, versículo 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Porque tem gente que ouve, mas não atende, né? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Aí olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, eu não tenho compromisso com o fariseu, que torce a lei, que distorce a lei, que usa a lei para o seu benefício pessoal, cria problema na vida das pessoas. Eu não tenho compromisso com essa gente, porque meu Pai não tem compromisso com eles. Deixai-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego cair, guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. E Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É lógico que Jesus não estava falando aqui de uma contaminação bacteriana. Ele estava falando de contaminação da alma, contaminação do coração, que é a fonte para Deus operar na nossa vida. E Paulo nos adverte uma coisa muito interessante, que a apostasia, o que é apostasia? Abandonar a verdadeira fé por uma outra fé falsa. A apostasia que aconteceria nos últimos tempos seria baseada em uma santidade que provém de uma purificação carnal, ou seja, o homem tentando se purificar na sua carne para atingir a salvação em Cristo Jesus. E com isso ele escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, 1 Timóteo capítulo 4. Se você puder abrir comigo, eu não li os primeiros textos, porque nós temos outros textos para ler, e ficou registrado aí no DVD. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Proíbem o casamento. Você conhece algum grupo cristão que proíbe casamento? Os sacerdotes católicos, para exercerem o sacerdócio, não podem casar. Eles são obrigados a não casar, porque segundo a teologia católica, o homem que não casa, ele tem mais tempo para a obra de Deus, e ele é mais santo do que aquele que vive na prática da sexualidade. Não, porque é consagrado, é casado com o Senhor. A mesma coisa acontece com as freiras, querido. Esse tipo de contaminação não existe, porque homem e mulher não se contaminam quando estão realizando o ato sexual dentro do casamento. Então eles proíbem o casamento. E a gente sabe que na verdade não é por nenhuma santidade, né? É por outros motivos que eles proíbem o casamento. Há outros interesses envolvidos nisso. Mas aí o que acontece? Estão aí os escândalos de pedofilia, estão aí os escândalos na área de sexualidade envolvendo padres que são obrigados, eles não têm escolha, se quiser ser padre, são obrigados a não casar, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós sabemos que no meio cristão existem algumas igrejas que proíbem, né, o uso de determinados alimentos, proíbem comer carne de porco, né, proíbem comer determinados animais e tal. Estão vivendo ainda no Antigo Testamento. Nós sabemos, querido, todos nós sabemos, que se nós tivermos uma dieta alimentar baseado mais em carne branca, legumes, verduras, frutas, é mais saudável para a nossa saúde. Mas o problema é quando alguém diz assim: se comer a carne de porco está em pecado, é uma carne condenada, com a carne, sabe, que torna o homem impuro. Ou seja, fazer uma mistura entre a carne e o espírito, isso é que é problema. Há muitos que estão apostatando da verdadeira fé, entrando em algumas religiões que se dizem cristãs, mas estão agindo de maneira herética, porque Paulo aqui está falando o quê? Das heresias, ele está falando das apostasia nos últimos tempos. Quando a gente apostata da verdadeira fé, abre mão da verdadeira fé, acabamos abraçando heresias, né? Que é o que tem acontecido hoje com alguns grupos cristãos. Então nós estamos falando sobre isso para que você tenha um panorama, né? E entenda bem que não é a purificação que Deus quer na nossa vida, não é isso que contamina o homem, como disse Jesus. Embora você saiba que se você evitar comer determinadas coisas que são perigosas à saúde, você vai ter uma saúde melhor, né? Não podemos evitar as contaminações da nossa alma com base em proibições ou simples ordenanças, né? Chegar assim, ó, aqui na igreja é proibido fazer isso, proibido fazer aquilo, proibido fazer aquilo, para evitar a contaminação. Querido, isso não funciona. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre a parte sensual, a sensualidade. Colossenses 2, versículo 20, que diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitai a ordenanças? Como? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas têm com efeito, têm aparência de sabedoria,
como culto de si mesmo, aquela pessoa que cultua a si mesmo, não, porque eu sou uma pessoa muito justa, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? O culto de si mesmo, a falsa humildade, o rigor ascético, não, aqui, olha, na nossa igreja nós somos rigorosos, aqui não pode isso, não pode aquilo, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, e não tem mesmo, porque quando as pessoas entendem que isso é uma proibição, parece que há no ser humano, sabe, aquela coisa assim, se é proibido é melhor, se é proibido é mais gostoso, né? Então as pessoas não entendem por que Deus está dizendo assim, não faça, porque isso não vai ser bom para você, isso vai te trazer problemas lá na frente, isso vai te gerar sofrimentos que você pode evitar, mas se a pessoa entende que é só uma proibição, ele acaba fazendo. E Paulo está dizendo, olha, nós não devemos nos submeter a esse tipo de escravidão, de proibições. Nós precisamos entender e saber qual a vontade do Senhor para as nossas vidas, que muitas vezes, querido, não é uma coisa legalista, né? Ah, não come isso, não come aquilo. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. E Jesus, ele na verdade, ele estava falando de uma contaminação, quando ele falou, que é a contaminação criada pela concupiscência dos olhos, o desejo lascivo dos olhos e o desejo lascivo do coração, da nossa carne. 1 João, fala na primeira epístola, no finalzinho da sua Bíblia, perto de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você se apegar às coisas desse mundo e amar, você vai entrar pelo caminho das paixões. Ah, mas eu não consigo, é algo mais forte do que eu não consigo controlar. Você vai entrar nesse tipo de amor, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós precisamos, como cristãos hoje, que queremos viver uma vida de santidade, queridos, na presença de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, o que nós temos que fazer com essa velha carninha que a gente tem, cheia de defeitos, cheia de vontades, né? E que através da concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê, a concupiscência dos ouvidos, aquilo que a gente ouve, a concupiscência do coração, as emoções aqui dentro de nós, o que a gente tem que fazer? Recado do apóstolo Paulo, quem quer viver uma vida de santidade, Romanos 13. Agora você está entendendo porque eu não li aqueles textos no começo, porque tinha outros textos para ler, não ia dar para ler tudo. Romanos 13. É bom a gente percorrer a Bíblia, né, e saber que a Bíblia tem ensino sobre todas essas coisas. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Paulo está dizendo o quê? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Alguém poderia dizer, mas Paulo disse isso há tanto tempo atrás, né? E ainda não aconteceu a vinda do Senhor. Mas ele não estava falando aqui sobre a vinda do Senhor só não. Ele estava falando sobre a nossa vida. Você entende que a sua vida fica cada dia menor, né? Quando você creu em Jesus, você tinha uma expectativa de vida. Agora você tem menos, porque os anos passaram, né? Ou seja, cada dia que passa, nossos dias estão findando nessa terra. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em impudicícias, que são falta de pudor e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada, agora esse conselho você tem que guardar,
e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Você quer se manter incontaminável no meio de uma geração pervertida e corrupta? Então você começa a entender uma coisa: se você for dando tudo que a tua carne quer, a carne quer, os olhos viram, olhei, gamei, gostei, levei. Não faça isso, querido. Não faça. Se você viver dessa maneira, você vai viver com uma vida toda difícil diante de Deus. Você vai contaminar o teu coração. Se o teu coração contaminou a fonte, Deus não pode mais abençoar você. Nós precisamos ser sábios e prudentes, queridos, diante dos avanços tecnológicos que nós estamos desfrutando hoje, quando os mesmos se transformam em verdadeiras armadilhas à nossa vida e à nossa saúde espiritual, e ao nosso relacionamento com Deus, que é santo. E disse: eu quero que vocês sejam santos, porque eu quero compartilhar com vocês a minha santidade. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre internet, a nova contaminação que tem assim afetado terrivelmente a vida das pessoas, e as pessoas não estão notando, estão fazendo no piloto automático. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 milhões de pessoas que estão ficando plugadas na rede mais tempo do que os especialistas dizem que deveria. Médicos, pessoas do próprio meio da informática dizem que existe um tempo diário que se pode fazer uso do computador e estar plugado na internet sem que isso faça mal à saúde física e emocional. Mas alguns cristãos não estão ouvindo nem os especialistas na área. Nós temos alguns adolescentes hoje, jovens, que estão ficando à noite sem dormir, porque estão plugados na internet. Se você sabe que isso está acontecendo, diga amém. Você não sabe? Querido, está acontecendo direto. No dia seguinte não aguenta nem ir para a escola. Vai para a escola, fica dando cabeçada na cadeira da frente, não consegue aprender. Algumas crianças estão sendo tomadas, entendeu? Com síndromes, por exemplo, do pensamento acelerado, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Devido ao que estão consumindo na internet, eles não conseguem desligar a mente, eles vão dormir e a mente continua ligada e pensando. E eles estão tendo déficit no aprendizado por causa disso. Estão tirando notas horríveis nas provas. Estão se desconectando do mundo físico e material e verdadeiro para se conectar ao mundo virtual. Estão vivendo no mundo virtual, como se aquele fosse o seu mundo. E com isso estão se desconectando da família. Estão se desconectando de Deus quando são cristãos. E muitos não estão percebendo isso. Ou seja, estão fazendo e não entendem o que está acontecendo e por que algumas coisas estão acontecendo. Eu decidi, e agora, por favor, irmãos, deixo bem claro isso, para ninguém me interpretar mal. O que eu vou falar aqui agora não é um padrão para você dizer assim: o bispo quer que todo mundo faça igual a ele. Não. Alguns ensinamentos de Paulo, ele dizia assim: digo eu, não o Senhor. Ou seja, ele estava falando uma opinião pessoal. Eu vou falar agora aqui algo pessoal. Eu decidi, em termos de internet, usar apenas o meu e-mail. Eu não vou entrar nas redes sociais. Não quero Facebook. Não quero Twitter. Não quero... Orkut já morreu, né? Tem uma placa lá: aqui jaz o Orkut. Mas eu não quero. Queridos, o que está acontecendo hoje nessas redes é que as pessoas estão aumentando demais o número de amigos, né, que são adicionados, e começa um negócio de fulano postou, Beltrano postou, foto postou, curti, não curti, entendeu? E tal, e fica ali horas na frente do computador. Eu não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo. Além do mais, quando você para analisar o que é postado nessas redes,
Se você fizer uma separação entre o que edifica e o que não edifica, 90% não edifica, é puro besteirol. Não tem outra palavra melhor para dizer o que está acontecendo nessas redes. Sem falar nas outras coisas que estão acontecendo, exposição de fotos, né, sensuais, isso entre cristãos, né? Aquela irmã que tira uma fotinho com aquela roupa assim do corpinho, veja como eu sou, né? Curta, transparente, decotada, aquele sorriso assim com o cabelo para o lado, caras e bocas, né? Irmãos, eu não tenho, mas de vez em quando me mostram. Eu falo, Jesus, o que houve com essa irmã? Por que ela deixou de ser irmã? Por que ela deixou de ser crente e fez isso? Queridos, está demais. Sem falar nos perfis falsos. Pessoas que vão para lá e botam um perfil assim que não tem nada a ver. Bota a foto de um cara lindo, maravilhoso e tal, um saradão. E é coitado, um baixinho, feio, careca, horrível. Entendeu? E a mulher fica, não, mas cara lindo e tal. Tem de tudo. E tem a mulherada também que faz isso, né? Mas tem também coisa pior do que isso, queridos. A internet hoje, com essas páginas de relacionamentos sociais, tem se transformado também numa faca e queijo na mão de pedófilos, acobertados por uma lei de internet que simplesmente não existe. No Brasil não tem lei. A internet é terra de Marlboro, vale tudo. Há pouco tempo atrás, o senador Magno Malta, com a CPI da pedofilia, ele dirigindo, presidindo a CPI da pedofilia, ele percebeu que a fonte dos pedófilos são as redes sociais, são as coisas que são colocadas na internet sob a proteção das empresas, pegando esses pedófilos e protegendo. Não, nós temos que proteger os nossos usuários. Usuários não, são bandidos. São pessoas que estão à margem da sociedade, mas estão lá dentro. E o senador Magno Malta, na época, para poder investigar e prender esses pedófilos, ele teve que conseguir o apoio do governo, dos outros senadores, do presidente Lula, na época, que simplesmente disse, ou o Google abre o seu sigilo, ou o Google sai do Brasil. Aí eles viram que o negócio ficou assim, nesse nível, aí eles abriram o sigilo. Porque até então eles estavam protegendo pedófilos dentro das redes sociais, dentro da internet. Então hoje a internet, queridos, nessas redes, elas significam mais contaminação, problema, sabe, exposição de vida pessoal, gente tirando foto, botando foto da família, todo mundo, os bandidos entram ali e garimpam tudo, sabe quem é, onde é, filho de quem, trabalha onde, estuda onde, os horários, porque a pessoa fala assim, agora eu estou indo para a escola, agora estou voltando da escola, fui ao banheiro, voltei do banheiro. Você está rindo porque você sabe que é. Irmãos, aonde está o povo de Deus para ter sensibilidade? Você sabia que muitos intelectuais da nossa nação não estão no Facebook? Há pouco tempo atrás, Jô Soares deu uma declaração, eu não estou no Twitter, não estou no Facebook, não estou em nada disso. Porque ele mesmo disse, eu não acredito nessa rede, essa rede é falsa. Isso aí não é a verdade, e eu não vou perder meu tempo com isso. E nesse aspecto, irmãos, eu estou com ele. E muitos outros pastores, amigos meus, com quem eu tenho conversado, alguns não entraram, outros entraram, estão saindo. Esse dia eu soube de um pastor aqui, sabe, um cara, um pensador, um escritor de livros aqui de Niterói, um pastor abençoado, ele mesmo falou, eu tenho repensado minha posição dentro do Facebook. Eu estou tentando, eu acho que eu vou largar esse negócio. Sabe por quê, queridos? Porque não tem nada que edifica. E cuidado que os seus filhos estão criando perfis falsos. Crianças criando perfis falsos para poder entrar no Facebook, porque é proibido para menores. E os pais estão assistindo isso, estão dizendo, isso é normal. Fazer o quê? É normal. Irmão, não é normal não, isso é anormal. Isso está contaminando a mente de muita gente.
Você sabia que a maior parte dos acessos feitos para pesquisa no Google, a maior parte esmagadora, são de pesquisas feitas na área de sensualidade, sexualidade, erotismo, pornografia. A maior parte dos acessos no Google. Sem falar naqueles irmãozinhos, crentes, servos do Senhor, que falam assim: poxa, o Facebook é uma maravilha para achar as pessoas, né? A gente acha gente que a gente não vê há muito tempo. Deixa eu ver se eu acho aquela namoradinha que eu tive, a primeira. Aí descobre que ela está, achei ela no Facebook. Aí entra e pede para adicionar. Lógico que a esposa não sabe, né? E quando a mulher faz isso com o primeiro namorado, também o marido não sabe. Aí começa, trelelé de cá, trelelé de cá. Como é que você vai? Como é que você está? Ah, estou casada. Eu também estou, mas não estou morto, né? E como é que está seu casamento? Ah, não vai bem não, estou passando por lutas. Meu marido não me ama, não me quer. Estou aqui, jogada. Mas não estou morta não. E aquelas conversinhas que você já sabe, né? Daqui a pouquinho está marcando o encontro. Esse dia eu soube um negócio que eu fiquei chocado. Um irmãozinho, crente, servo do Senhor, desconfiou da esposa. Aí ele foi, entrou lá, fez um perfil falso e marcou um encontro com ela. Você sabe que ela foi? Ele foi, chegou lá, ficou de longe e ela... Aí ele chegou perto. E aí, esperando por alguém? Ela, não, fica tranquila, você está esperando por mim, foi eu que marquei com você. Só que marcou como se fosse outro. Eu não vou determinar o que você vai fazer com a sua vida nessa área de internet. Mas eu estou só pedindo para você parar e pensar o que está acontecendo. Está sendo bom? Está edificando? O que está trazendo? Se você hoje sair do Facebook, você morre? Irmãos, nós temos que parar para pensar nessas coisas. Não podemos, sabe, goela abaixo assim, não. Você consegue fazer tudo que você faz na internet hoje, gastar às vezes mais de 1 hora ou 2 por dia, e você consegue ler a Bíblia, você consegue orar, você consegue estar nos cultos dia de semana na igreja, que muitas vezes a pessoa não vem, você consegue dar atenção à sua família, você consegue saber o que está acontecendo com seus filhos, você consegue gastar tempo para ler bons livros, para edificar a sua vida, ver bons filmes como esse que eu convidei os homens para ver, e muitos homens ainda não viram até hoje, porque não tem tempo, mas estão plugados lá na internet. Se você consegue fazer tudo isso, mais esse tempo, eu vou dizer para você, você é melhor do que eu, porque eu não estou conseguindo fazer isso. Eu, para poder responder os e-mails que chegam para mim, e-mails que eu acho que devo responder, porque eu não respondo e-mail com conteúdo pernicioso, não respondo e-mail que não seja da própria pessoa. E-mail anônimo, não adianta mandar, que eu não vou responder. Não vou responder. Mas eu não consigo dar conta do pouco que eu faço, entrar na internet, garimpar, né? 70%, 80% dos e-mails que chegam para mim são spam. Eu tenho que espanar todos eles. Aí depois chego no que interessa. Leio os que interessam e os que tem uma resposta eu tento dar. Mas eu não consigo mais do que isso, queridos. Facebook para mim não vai dar. Curtiu, não curtiu? Ah, mandei uma foto. Ah, não tem que. Estou por fora. Não dá para mim. Mas eu tenho visto irmãos que não estão parando para fazer essa pergunta. Será que isso está me edificando? Outra coisa. Tem acontecido muito no meio cristão. Irmãos de uma mesma igreja, de uma comunidade, criam lá um grupo lá. Aí começa. Troca a informação daqui, de lá,
De repente um irmão entra ali naquele grupo atacando outro irmão, acusando disso, acusando daquilo, acusando daquilo outro, e fica aquele negócio lá, um ataca de cá, o outro ataca de lá, o outro entra lá no grupo também, se defende, o outro fala. Irmãos, ali naquela mesma página tem pessoas que nem crentes são, e fica assistindo aquela coisa linda, irmãos, crentes, servos do Senhor, rasgando a roupa um do outro. Isso edifica? O senhor sabe a última do Caio Fábio, falou do Silas Malafaia? Eu não quero saber. Você quer saber? Eu não quero. Meu tempo é precioso, não dá para gastar com esse tipo de coisa, não. Não, só tem que saber. Esse dia um pastor da Nova Vida, um amigo meu, mandou para mim um texto, um vídeo no YouTube. Não, só tem que assistir esse vídeo, porque o pastor fulano de tal, que era da Nova Vida, saiu, gravou um vídeo de 1 hora, sei lá, 50 e tantos minutos, botou lá no YouTube, deve ter botado todo fracionado, né? Parte 1, parte 2, parte 3, da imundícia toda, né? E acusando os bispos da Nova Vida, e falando isso, e falando aquilo. Ele disse, ó, graças a Deus, ele poupou o seu nome. Estou mandando só assistir. Eu falei para ele, olha, eu vou te dar uma notícia triste, eu não vou assistir. Mas você não vai assistir? Como bispo, só devia assistir para saber o que ele está falando. Isso eu já sei. Você não sabe o que... Eu vou dizer tudo que ele falou, não diz para mim não. Ele falou isso, isso, isso. Mas como é que o senhor sabe? Porque eu conheço ele. Esse é o mesmo pastor que há muitos anos lá atrás foi com faixas e cartazes para a porta de Botafogo, que quase matou o bispo Roberto do coração, acusando o bispo Roberto e a Nova Vida de um monte de coisa que ele nunca fez. Esse é o mesmo pastor, e a gente recebeu ele no conselho com carinho, com amor, mas não tem jeito não. O cara, quando tem raiz de rebelde, não tem jeito. E ele agora está fazendo a mesma edição do problema. É por isso que eu não vou assistir, porque se eu assistir, quando eu entrar lá para assistir, o contador do YouTube vai dizer, mais um que adicionou, mais um que entrou, mais um que assistiu. Aí fica lá, e sabe quantos já assistiram o vídeo? Mais de 1000 pessoas. Eu não estou nessas 1000. Eu não estou. Queridos, essa curiosidade mórbida, essa coisa de querer ver a desgraça do outro, o circo pegar fogo, isso não é coisa de crente não, querido. Isso é concupiscência do coração. Isso é concupiscência dos olhos. Aliás, eu quero dar um conselho aos irmãos. Estava falando com o diácono André hoje ali, vou pedir, nós vamos fazer uma cartilhazinha para ajudar os irmãos a usar Facebook. Que você deve e não deve fazer. Se você tem lá um grupo de amigos adicionados, você vê que um desses amigos começa a falar mal do outro irmão, você imediatamente manda uma mensaginha para ele. Se você continuar fazendo isso, denegrindo a imagem de um outro irmão, ele esteja certo ou não, o nosso bispo diz, quando você tem um problema com o irmão, você fale com o irmão, não fale do irmão. Se você continuar fazendo isso, eu vou te excluir. Se você vê que ele continuou, ó, eu te avisei, você está excluído, só volta o dia que eu ver você publicamente pedindo perdão a esse irmão. Excluiu. Aí vai o outro excluir o outro. Aí vai o outro excluir ele também. Vai o outro excluir ele. Aí os irmãos começam a tudo excluir. Ele vai ficar tão excluído que ele não vai ter para quem falar. Mas o problema é que tem irmãos que quando vê o outro atacar, ele fala assim, ele está dizendo tudo que eu tinha vontade de dizer. Que eu também não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã. Então fica mantendo essa pessoa. Irmãos, temos pessoas que saíram da nossa igreja, não estão mais aqui. Não são membros mais daqui. Temos pessoas que saíram dessa igreja e estão se declarando homossexuais. E estão lá, do lado de fora, atacando, porque fazem parte de grupo de amigos de gente que está aqui dentro. Ah, mas bispo, fazer o quê? Ele é meu amigo. Eu não posso me afastar do meu amigo. Engraçado, a Bíblia diz que você tem que se afastar desse tipo de amigo. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14. Segunda Coríntios 6, 14.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, e comunhão das trevas com a luz? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e o dos ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, ou seja, não participem de coisas que Deus abomina, e eu vos receberei, ou seja, Deus só nos recebe se a gente se separar. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Essa é a verdadeira impureza, queridos. Não é a carne do porco, não. A verdadeira impureza é essa, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você vê um negócio desse, sabe? Disse-me-disse, fofoca, fulano atacando Beltrano e tal. Você dá licença que eu vou ali e nunca mais volto. Eu estava falando com o André, querido, graças a Deus, a internet tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. Inventaram um botãozinho que você clica assim, e desaciona o cara, sumiu. Na vida real não dá para fazer isso, né? Não dá para deletar as pessoas, mas na internet dá, você bate, você deletou. Por que a gente não usa esse botãozinho? Na televisão, você pega o controle remoto, tem um botãozinho lá que muda o canal. Olha que avanço da tecnologia. Você sentado, vai lá, pula para outro canal. Mas às vezes o crente está lá. Fazer o que, né? Eu já assisto as novelas da Globo desde que eu era criancinha. Eu nasci, minha mãe me botava para mamar no berço olhando para a novela da Globo. Está no DNA. Aí você diz assim: pastor, realmente aqui o texto diz: nenhuma comunhão com os incrédulos. Eu tenho evitado os incrédulos, mas a palavra de Deus diz que os impuros do meio do povo de Deus são piores do que os incrédulos. Abra comigo lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Tinha tanta coisa hoje para falar, mas vou encerrar aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, 9. Paulo está dizendo assim, igreja em Corinto: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. É difícil, às vezes, você não ter contato com a pessoa do mundo. Você tem que ter, você está vivendo nesse mundo, né? Mas olha o que ele diz aqui: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, como no caso desse que eu falei, que saíram da igreja, estão falando, estão atacando, estão usando o Facebook para atacar irmãos que estão aqui na igreja, e tem gente com eles adicionado lá, amando-os. Não, eu não posso perder a amizade desse irmão. Não, você já perdeu, ele foi para o mundo. Ele está falando mal de um servo de Deus. Mas é que de quem ele está falando mal, a pessoa realmente tem uns probleminha aí, meu filho, mas está errado. Você devia aconselhar ele: olha, você não fala isso na internet não, porque você está denegrindo a imagem do evangelho. Você devia falar com esse irmão. Mas olha aqui: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, que fala mal do outro, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Com esse não coma, não sente, não adiciona ele no seu Facebook. E quando você adiciona ele, você está dizendo: esse é meu amigo, faz parte da minha rede de amigos. O que ele falar, eu assino embaixo. Se ele começar a falar coisa ruim, se a irmãzinha lá postar uma foto lá, caras e bocas, que não tem nada a ver com uma serva do Senhor, você adverte: olha, eu vou tirar você da minha
rede de amigos. Porque isso aí que você está fazendo, eu não assino embaixo não. Se você ficar aqui, todo mundo vai achar que eu penso como você e faço como você. Então nós começamos a ter, queridos, um senso crítico dentro da área da internet que vai nos proteger de não postar determinadas fotos, de não falar determinadas coisas, de provar que nós somos um povo diferente até quando usamos a internet. Porque se nós usarmos a internet como o mundo usa, nós somos iguais a eles. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os ímpios? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O mundo, Deus vai julgar. Mas dentro da igreja aqui nós temos que ter um pouquinho mais de visão espiritual. E entender que nós não podemos nos juntar com gente que se diz cristão, está dando um testemunho horroroso. Está postando fotos, está escrevendo coisas que não tem nada a ver com o seu perfil. Ah, fazer o quê? É meu amigo. Então você fica com a amizade dele e come tudo que ele bota lá e participa e leva a culpa de ser conivente com isso. Tem coisa que a gente leva a culpa de ser conivente e a gente não pode fazer nada, porque não depende de nós. Mas dentro do Facebook não, você apertou o botãozinho lá, ele some. Ah, mas ele vai ficar zangado comigo, vai fazer o quê? Ô Jesus, os fariseus estão ficando zangados com o Senhor. Eu não tenho compromisso com planta que o meu pai não plantou. Não tenho. Eu tenho compromisso, queridos, com você, como servo de Deus, homem e mulher de Deus que quer viver uma vida de santidade. Se você abrir mão desse compromisso, eu vou te dar uma notícia antecipada, eu não vou poder manter meu compromisso com você. Meu compromisso com você vai enquanto você quer manter uma vida de santidade na presença de Deus. Eu brigo por você, eu defendo você, eu choro com você, eu oro com você, eu vou para o pó junto com você. Agora, se você abrir mão desse compromisso com Deus, chorando como Abraão chorou por Ló, eu vou ter que abrir mão do compromisso que eu tenho com você. Não é o que eu queria, mas é a escolha que você me deu. Povo de Deus, vá para dentro do seu Orkut, do seu Facebook, e dá uma catada naquilo. Todo mundo que você vê que está manchando a tua imagem na internet, desaciona ele, tira ele como seu amigo. Eu, como disse, eu abri mão de ter, até peço perdão aos irmãos, porque criaram um Facebook para mim, não foi eu que criei. Me deram uma senha, eu perdi porque eu não usei. E tem um monte de irmãos querendo me adicionar e tal, eu não adicionei ninguém. Por favor, não me leve a mal, não tem nada contra você não. Não é isso não. É que eu não adicionei ninguém mesmo. Eu não vou usar. E vai sair do ar. Assim que descobrirem como tirar aquilo lá, estou pedindo ajuda. Me tira esse negócio aí que eu não quero isso. Tem o meu e-mail que está aberto, disponível, para a gente ter contato, avisar, saber de coisas, ajudar, orar, sabe, tudo é bom, mas o que passar disso é procedência maligna, e a Bíblia diz que você tem que sair fora, para você não se contaminar. Isso contamina o homem, não é o que você come. O máximo que vai acontecer é te dar uma dor de barriga quando você come alguma coisa errada. Mas quando você vive e convive com pessoas que estão vilipendiando, que estão, sabe, falando mal, estão maldizendo pessoas que estão na casa do Senhor, isso aí você tem que sair fora. Não é julgar a causa de, eu estou a favor de fulano, beltrano. Não quero saber o que vocês têm entre vocês. Eu quero saber que vocês deviam estar conversando entre vocês e não expor isso dentro do meu Facebook. Vou deletar os dois se vocês começarem a trocar essas farpas. Se não pedirem perdão público um ao outro, o que não fizer isso eu vou deletar. Esse deve ser o comportamento de um servo de Deus, de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque a contaminação, queridos, está demais. Eu estou preocupado.
com o futuro da igreja, da nossa igreja, da igreja de Jesus, o que está acontecendo. Líderes estão indo para a internet bater boca. O mundo vê isso e diz: olha aí, ó, aí, olha os santos de Deus. Não vou fazer isso. Teve uma época que eu estava tão indignado que eu falei: vou começar a postar algumas coisas. Deus disse: não faça isso. Advirta o meu povo e não se troque com esse tipo de gente. Meu gabinete está aberto para quem quiser vir conversar comigo. E-mail anônimo e ataques pela internet eu vou encarar como vírus, e como vírus eu vou removê-los. Ah, mas só nem respondeu. Não vou responder, porque esse tipo de gente não quer resposta, não quer aprender, quer confronto, quer envergonhar o nome do Evangelho, e isso nós não vamos fazer. E eu aconselho que você não faça. Eu quero orar nessa noite, queridos, para que Deus mantenha o seu coração puro, santo, reto, para que no teu uso diário da internet você faça isso com moderação, que você tenha a direção de Deus, que você não deixe de ler a palavra de Deus para ficar na internet, que você não deixe de orar para ficar na internet, que você não deixe de ler um bom livro para ficar na internet, que você não deixe de vir à casa do Senhor, porque você gasta tempo na internet, quando vem à igreja não tem tempo, está com sono, está com vontade de dormir. Não faça isso, porque disso também depende os nossos filhos. Os nossos filhos dependem disso. Eles estão nos assistindo com os nossos amigos na internet. Quem são os nossos amigos? Quem nós adicionamos no nosso Facebook? Cuidado. Tudo isso é um mosaico que está sendo montado para definir se você é de Jesus ou se você não tem compromisso com Jesus, mas com os amigos que você tem na sua página social. Vamos ficar de pé. Amém. Senhor nosso Deus, quando Jesus disse que se alguém olhasse para uma mulher com um olhar impuro, já estaria adulterando com ela, certamente é que o Senhor Jesus sabia da tela do computador, da internet. Ele sabia que nós veríamos hoje no mundo virtual, em que uma simples olhada às vezes representa um comprometimento do coração. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que no meio desse mundo tão erotizado, em que para se vender um produto qualquer tem que usar a sensualidade, que nós possamos, ó Deus, ser protegidos da concupiscência dos nossos olhos, da concupiscência, do desejo de concupiscência da nossa carne, porque na verdade, Pai, a contaminação hoje, ela não acontece pelo que comemos. Como disse Jesus, o que comemos não é o que vai nos contaminar, mas é o que os nossos olhos veem. É, ó Deus, aquilo que sai da nossa boca, porque impregnado está o nosso coração, que muitas vezes sai para agredir um irmão, muitas vezes sai, ó Deus, uma palavra de duplo sentido, uma palavra de sarcasmo, Pai, uma palavra, ó Deus, de julgamento, e essas coisas, Pai, entristecem profundamente o teu coração, porque tu chamaste um povo para ser santo e compartilhar de desejos e sentimentos santos, e viver como puros no meio de uma geração impura. Viver, ó Deus, como homens e mulheres de Deus no meio de uma geração que não quer nada com Deus, que não é amiga de Deus. E quem se constitui amigo dessa geração, como diz a tua palavra, constitui-se inimigo teu, Senhor. Deus amado, guarda, Senhor, e protege a vida do teu povo, Senhor. Que nessa noite esta palavra produza mudança, coisa prática. Sair daqui e tomar decisões, porque senão vai ficar somente na retórica e nada vai adiantar. Que hajam pessoas passando a viver por esse padrão,
padrão da tua palavra, Senhor. Não, eu não quero estar compactuando com coisas que Deus não aprova. Eu quero aquilo que Deus aprova, eu quero aquilo que edifica. Eu não quero lei, eu não quero legalismo, eu quero o que edifica a minha vida. Senhor nosso Deus, que isso esteja acontecendo nos lares, no coração, na mente do teu povo, Senhor, na nossa igreja. Nós estamos diante de um desafio enorme na construção desse templo. O diabo sabe que se ele contaminar os corações, se ele perverter o coração do povo, se ele jogar um contra o outro, essa obra vai parar. E é tudo que ele quer que nós não permaneçamos em atitudes que colaboram para isso, que nós não permaneçamos em atitudes que vão enegrecer, que vão, ó Deus, fechar, que vão trazer trevas sobre a nossa vida, mas que permaneçamos na tua luz, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia.